Bate-Papo com a Cléo, hoje um bate-papo maravilhoso. Nós estamos aqui no Centro Taguatinga, numa clínica de psicopedagogia, com a psicopedagoga Vanísia Rocha, falando sobre o mês de conscientização sobre a dislexia. Nós estamos aqui com a nossa convidada. Boa tarde, Vanísia. Oi, boa tarde. Obrigada por receber o nosso canal Bate-Papo com a Cléo. E levar informação, né, sobre a dislexia, não é isso? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Já tivemos algumas vezes, você é professora, você é escritora, tem livros sobre autismo, não é isso? Mas hoje nós iremos falar sobre a dislexia. Fale um pouco sobre esse tema tão importante que é a dislexia. Então, nós temos um livro sobre dislexia, ele foi lançado agora, a segunda edição esse ano, Dislexia na Escola e na Vida. Dislexia é um distúrbio de aprendizagem, é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, na escrita e na soletração. Então, merece todo um olhar diferenciado, um zelo muito grande por todos os alunos, todas as pessoas que têm dislexia. E este mês, por que este mês? Não é apenas um mês, a gente passa o ano todo trabalhando sobre dislexia, faz avaliação, faz intervenção na clínica, intervenção na escola, mas este mês é especial. Porque o mundo inteiro está de olho agora este mês nas pesquisas, nas famílias, nas pessoas que têm dislexia, cuidando, zelando. Existem pessoas no Brasil que estão muito assim alinhadas com a formação de professores, com o encontro com os professores. E falar de dislexia é conscientizar a sociedade, a população, que existe dislexia. Dislexia não é um mito, dislexia não é uma brincadeira, dislexia é um transtorno, né, que tem um prejuízo muito grande. É um transtorno que precisa de todo um cuidado de especialistas, de pessoas especializadas. E este mês é um mês especial porque é um mês sobre a dislexia. Em que os pesquisadores, as pessoas e as famílias se desdobram para levar o conhecimento correto, o conhecimento adequado, né? O conhecimento científico, né? Nós temos muitos pesquisadores renomados no Brasil e no mundo, organizações, associações que se debruçam em cima desse transtorno para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, para as crianças e os adultos que têm dislexia. Então, assim, falando em dislexia, como você também, né, está no ambiente escolar, está na educação. Então, a dislexia, nós podemos entender vários problemas ao longo da história da nossa educação, não é isso? Antes a criança não aprendia. Por que a criança não aprende? A criança tinha vários nomes por que ela não aprendia. Então, como é que nós podemos realmente identificar dentro da escola, o primeiro passo é na escola para identificar, ou dentro de casa mesmo, os pais já podem observar se a criança tem dislexia. Como é feita essa observação? É muito difícil os pais observarem que uma criança na educação infantil, com 4, 5 anos, tenha dislexia, tenha sinais. É muito difícil. De fato, a Shaywitz, que é uma das maiores pesquisadoras do mundo, diz que a dislexia acontece na escola. E é na escola, por que ela acontece? Porque a escola começa com a formalidade acadêmica e a criança começa a apresentar atrasos, né? A criança que está na educação infantil, você já percebe que ela começa a ter atrasos com o alfabeto, as letras do alfabeto, com as rimas, as cantigas de roda, as brincadeiras. Então, você já percebe que aquelas habilidades preditoras de alfabetização, que são trabalhadas na educação infantil com 3, 4, 5 anos, a criança já começa a aparecer os sinais de dificuldades. Então, essas crianças são sinais, elas apresentam sinais de risco que a gente tem que cuidar, fazer intervenção pedagógica ali no ambiente escolar, para posteriormente, após o 2º ano de alfabetização, ela ser avaliada. Ah, tá. Então, daí a importância de formação, né? Para quem está, né, na educação infantil, que eu acho que a primeira infância, digamos assim, como você falou, a criança já apresenta essas dificuldades, aparentemente pode ser simples, né? Mas se não for acompanhadas, não é isso? Acho que a palavra não é tratada, seria acompanhada tanto pelas pessoas que estão ali na primeira infância e também procurar atendimento, né? Isso aqui na sua clínica, como é que você costuma fazer esse atendimento? As pessoas buscam muito, elas saem da escola para cá ou de casa para cá? Como é que é feito essa observação para dizer disléxico? Como é que uma pessoa pode chegar aqui na sua clínica para entender o atraso da sua criança, atraso do estudante? Geralmente, a criança vem encaminhada pela família ou pela escola.
Mas quando ela vem para ser avaliada com uma suspeita de dislexia, ela já passou por um processo pedagógico na escola. Na escola, ela já passou por intervenções pedagógicas, na escola ela já passou por projetos interventivos, né? Vários projetos que a escola tem, reforço escolar, o professor com um olhar diferenciado já fez todas as intervenções pedagógicas possíveis para essa criança. Somente após o 2º ano de alfabetização, a criança poderá ser avaliada para fechar um diagnóstico de dislexia. Antes disso, não pode fechar um diagnóstico de dislexia. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande em dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela acontece por vários motivos. Seja no ensino, seja na aprendizagem, seja um fator emocional, vários fatores envolvem o processo de aprendizagem e causam uma dificuldade de aprendizagem. Então, com a intervenção precoce, a intervenção lá na escola pedagógica, essas dificuldades sendo sanadas, a criança não vai ser avaliada, porque já sanou aqui, era uma dificuldade, então ela já entrou no processo de alfabetização e está conseguindo ser alfabetizada. Então, o processo está fluindo muito bem. Agora, a criança passou por todas as etapas interventivas pedagógicas, a criança tem um processo de retenção, um sofrimento para aprender, aquele sofrimento na alfabetização, não consegue ler, a criança não tem uma boa fluência, não consegue decodificar, codificar, a criança não reconhece as letras do alfabeto, ela não consegue aprender, tem dificuldade, já passou por todas aquelas intervenções, então ela pode ser encaminhada para uma clínica, um serviço de apoio. Então a criança passou por todas as intervenções pedagógicas, tem esse sofrimento, essa resistência no aprender, para a leitura, a criança já está assim, num estágio bem avançado de dificuldades. Nesse caso, a escola encaminha para uma avaliação multidisciplinar. A avaliação em dislexia não pode ser uma avaliação apenas com um profissional. Não pode faltar um fonoaudiólogo na avaliação para a dislexia. Ele é fundamental na avaliação. Também não pode faltar um neuropsicólogo, que é um psicólogo com especialização em neuropsicologia. Jamais, não pode faltar. E um bom psicopedagogo também não pode faltar, porque o psicopedagogo cuida do aprendizado, da aprendizagem, ele avalia as habilidades, né, para o aprender, para a aprendizagem. E depois disso também, quando a avaliação está feita por todos esses profissionais, encaminha-se para um médico neuropediatra, um médico especialista em transtornos, né, específicos de aprendizagem, e a avaliação ela é fechada com todo esse corpo de profissionais. Então a gente vê que é uma avaliação criteriosa, muito zelosa. As pessoas que têm dislexia sofrem muito porque não é fácil. É uma avaliação que o investimento é muito alto para a família e nem todas as famílias podem pagar uma avaliação desse tipo. Então a gente precisa conscientizar a população sobre isso, né? Conscientizar a população que essas crianças precisam. E o que fazer com essas crianças que estão na escola e que são sinais de risco para a dislexia? Então a gente tem que intervir, a gente tem que encaminhar para os órgãos de saúde, né? A gente precisa de profissionais para trabalhar, para avaliar essas crianças, e a gente precisa, porque não tem nada a ver com inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. Não, mas o dislexo não é inteligente. Não, isso é um mito, eles são inteligentíssimos. Os dislexos são criativos, são grandes empreendedores, né? Os dislexos têm uma capacidade enorme de gerenciar, de conversar. Então, eles são muito inteligentes e se destacam em várias áreas. Não tem nada a ver com inteligência, eles só precisam de adequações metodológicas e curriculares para que eles avancem, para que a sua aprendizagem seja potencializada, para que eles mostrem o que eles sabem. É claro que muitas adequações a gente precisa fazer, porque a gente não pode chamar uma criança que tem dislexia para ler na frente da turma. A gente pede isso para os professores, não chame uma criança que tem dislexia, ela sabe fazer outras coisas. Então, assim, eu acho que é meio difícil, né? O professor chegar e já ver que a criança pode ter dislexia. E, na maioria das vezes, essa questão da leitura, né, oral, da leitura compartilhada, gera muitos problemas. Talvez tenhamos aí a evasão escolar, tenhamos a repetência, não é isso? Em virtude dessas questões. Então, eu acho que depois que trabalharmos a dislexia, como é que a gente faz na escola? A escola entendeu que um estudante é disléxico. Qual é o papel da escola e da família? E o que fazer antes que esse aluno sofra um trauma desse? Como você falou, vai botar o aluno para ler diante da sala, ele não lê, aí ele não quer mais frequentar a escola.
Aí ele vai ser taxado de várias outras situações, menos a dislexia, não é isso? Eis o problema, não? É um grande problema porque a criança, quando ela é encaminhada e que fecha um diagnóstico de dislexia, que não é rápido, é um diagnóstico assim que demora para fechar. A família passa por todos esses profissionais, os profissionais se comunicam, se encontram, conversam sobre aquele diagnóstico, é dado o diagnóstico e a mãe chega com o diagnóstico na escola. A escola precisa estudar, precisa ler, precisa dar oportunidades para que essa criança aprenda e permaneça na escola, para que ela sinta prazer. Não é fácil. Uma pessoa que não gosta de ler, que tem resistência à leitura, gostar de ficar na escola. Então, assim, a gente precisa tratar e lidar com as adequações curriculares, metodológicas. A criança com dislexia, um adulto, né, tá até na faculdade, e a gente está falando já desde as habilidades preditoras, né, da educação infantil para cá, alfabetização, e vai indo para o Fundo 2, né, o Fundamental 2, precisa de adequações curriculares, de ledor, às vezes de um transcritor, precisa de um local mais apropriado para fazer a prova, sem ruídos. A gente precisa acreditar e potencializar o aprendizado dessa criança, porque de fato ele precisa, tem dificuldades na memorização, muitos disléxicos, eles têm comorbidades com TDAH, que tem uma desatenção, e aí o médico tem que cuidar dessa parte da comorbidade. Muitos, como você falou, tem dificuldades com ansiedade e outras coisas que vão chegando, né? Elas vão chegando depois nesse pacote, que precisa de cuidados psicológicos, né? Então nós temos assim, você falou, a gente está falando da criança, mas também tem um adulto. Então se nós formos ver, muitos adultos hoje que têm algum problema de falar em público, que às vezes diz, fulano é tímido, não gosta disso, mas pode ser disléxico, não foi acompanhado lá atrás, não é isso? O que fazer para esses adultos, né, que acham que podem ter a dislexia? Quais são as principais características de um adulto disléxico? Os adultos que recebem o diagnóstico de dislexia tiveram uma infância muito sofrida. A gente até diz que a infância foi roubada. Porque enquanto os coleguinhas estavam brincando na rua, ele estava sentado fazendo o dever de casa, e não só os deveres, mas as tarefas que se acumularam durante as semanas. Durante os dias, aquele monte de tarefas acumuladas, os pais nervosos, a mãe brigando, a mãe nervosa, e em muitos casos perdendo a paciência e até batendo na criança, né? Então, assim, esse adulto tem uma história sofrida, uma história de fracasso. Porque a dislexia, ela tem assim uma balança que tem o fracasso e tem o êxito. Ele é tão bom numa coisa, ele é bom em muitas coisas, né? Mas na escola ele não está dando conta. Então a gente precisa organizar essa parte escolar. Os adultos muitos têm dificuldade de falar em público, né? Muitos têm transtorno de linguagem, dificuldades na fala, na dicção, que é uma parte que quem cuida disso é a fonoaudiologia. Troca algumas letras, troca, na escrita, troca as letras, troca os fonemas. Então, tem dificuldade na memória, na memorização, dificuldades também com a própria organização, o gerenciamento da sua organização de vida, das ações do dia a dia, dificuldades mesmo para ler. De ter ações sequenciais, não é isso? Isso é como você acabou sistemáticas, falando. Né? E dificuldades para ler, para leitura, para entender. Enquanto você lê uma leitura uma vez e entende, eu preciso ler duas. Quem tem dislexia precisa ler mais, às vezes precisa de uma outra estratégia, né? Uma leitura compartilhada, uma leitura em coro, um outro tipo de leitura, ler mais vezes para poder entender, fazer resumos. Então, o que é que eu estou percebendo? Eu, enquanto professora, que nós precisamos estar muito atento. Às vezes a gente passa atividade, isso vai valer nota, e uma criança que é dislexa, ela vai ficar muito inquieta, né? De saber que para ter aquela nota precisa fazer a leitura de um trabalho, precisa apresentar um trabalho. Então, é a importância de ler o seu livro, né? De comprar o livro da Vanísia, de entender o tempo, e não precisa necessariamente fazer situações que obriguem a criança, porque a gente nunca sabe se tem um disléxico naquela turma, de fazer ações que a criança se sinta à vontade para falar esse trabalho de tal forma, mas quem não se sentir à vontade, vir, não é isso? Eu acho que isso já diminuiria um pouquinho dos problemas que temos nas escolas,
de evasão, das crianças que não querem ir de jeito nenhum, das crianças que não querem fazer leitura, porque eu já vi muito casos assim, porque a criança pode ser dislexa. E você também adulto, né, que se encaixa no que a Vanessa falou, vamos procurar atendimento. Eu estou percebendo que todos nós precisamos entender e se sentimos necessidade de achar que alguma coisa não está dentro de um contexto de normalidade, gosto muito dessa palavra, a procurar ajuda, não é isso? Sim, os adultos também precisam, e nós temos muitos adultos hoje que receberam esse diagnóstico depois, né, de uma certa idade, porque precisam de adaptações para fazer concursos, precisam de adaptações na faculdade, né, na realização das provas, nos comandos. Os comandos precisam ser breves, então para concurso público, o adulto que tiver dislexia, para concurso público, ele pode entrar com o laudo, que é o relatório médico do médico, e solicitar, por exemplo, o LEDOR. Nossa, né? Então, que interessante. Assim, é muito importante saber e ser avaliado para saber se tem ou não, porque há muitos casos na família que tem dislexia e que você tem essa suspeita, mas não fez ainda a avaliação. Então, quando o pai ou a mãe ou um dos irmãos tem dislexia e a criança já tem aqueles marcos do desenvolvimento em atraso, fala, leitura, escrita, entre outros, então ela já tem um risco para ter dislexia. Então, se ela já tem um risco, ela já tem que começar a ser cuidada de pequena. E muitas não passam, muitas não têm oportunidade de cuidar de pequena, porque, como eu te disse, o diagnóstico ele é difícil porque o investimento é alto, ele é difícil porque agora sim a gente trabalha com a formação, agora a gente fala mais de dislexia, então a conscientização já está chegando mais em tempo maior, mais em tempo melhor para nós. Então, assim, o papel primeiramente da escola, como você disse, que começa a aparecer, né, a dislexia na escola, e da família. O que você poderia falar para as famílias que suspeitam de algumas situações de estudantes, de filhos? A família precisa não desistir, correr atrás do diagnóstico. Uma vez diagnosticado, essa criança precisa de um acompanhamento sistemático. Existem métodos próprios para alfabetizar uma criança que tem dislexia. Ela não aprende de uma forma convencional, como toda a turma, ela aprende de um jeito próprio e cada um tem o seu jeito de aprender. As famílias precisam acreditar e insistir e sistematizar e fazer um acompanhamento correto com profissionais que são da área e que realmente são especialistas nesse caso, porque não pode ser qualquer intervenção, mas tem que ser uma intervenção sistemática, uma intervenção planejada para uma criança, um sujeito, um adulto que tem dislexia. Que tem uma vida, né? Para que tenha qualidade de vida. Para que tenha qualidade de vida, e sem falar que dá muito preconceito. E a gente vê as crianças aprendendo a ler, que tem dislexia, tão felizes, elas mudam o ritmo de vida, elas começam a ficar felizes e a escola começa a ser um lugar de felicidade. Aquele lugar que era ruim, que ela ia chorando, que não gostava, começa a ter alegria naquele lugar e começa a ter qualidade de vida. Pois é, nossa, muito interessante as informações. Mês de outubro, mês de conscientização sobre a dislexia. Estamos aqui com a Vanessa Rocha, na clínica. E você que segue nosso canal, segue no Instagram, esteja atento. Procure a Vanessa aqui para atendimento, não é isso? E vamos levar qualidade de vida a essas crianças que tanto precisam. E até mesmo esses adultos que não foram tratados na infância, ainda há tempo, não é isso? Pode deixar suas considerações finais para o nosso bate-papo. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto demais. Quem quiser entrar em contato comigo, entre nas redes sociais, Vanessa Rocha, né, psicopedagoga no Instagram. Lá no link da bio tem todos os meus contatos. Nós temos um livro que foi lançado e agora é relançado a segunda edição. Eu, Vanessa Rocha, Deise Saraiva e Ana Cordeiro, da editora PMC. É um livro com vários coautores, são maravilhosos os coautores, assim, um livro ímpar, né, que fala desde o diagnóstico até as adequações. Eu acompanho o trabalho de vocês, nas feiras aí do livro maravilhoso. A gente agradece. Eu trabalho com avaliação em dislexia e com a intervenção. E também trabalho com a intervenção precoce. Alguns pais que são disléxicos, que têm filhos que estão com atrasos lá na educação infantil, eu já começo a trabalhar de pequeno a intervenção precoce para... Quando ele chegar no processo de alfabetização, depois do 2º ano, a gente avaliar e ver se realmente era
uma dificuldade de aprendizado ou se é realmente o transtorno específico de aprendizagem, tá? Então, muito obrigada por este momento. Eu amo falar de dislexia e estou à disposição. E eu aprendo demais contigo, Vanessa. Obrigada. Bate-papo com a Cléo. Informação.